Ferreira de Queiroga Lins, professora de língua portuguesa, pós-graduanda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso de mestrado em ensino. Por meio dessa vídeo-resenha, desejo compartilhar com vocês minha impressão acerca da leitura do artigo Por uma proximidade crítica nos estudos em linguística aplicada, dos autores Luiz Paulo da Moita Lopes e Branca Falabella Fabrício. Essas discussões foram abordadas também na disciplina Linguística Aplicada, ministrada pelo professor Dr. Marcos Nonato de Oliveira, no PPGE. O artigo resenhado foi publicado na revista Calidoscópio em dezembro de 2019. Os autores introduzem o artigo apresentando 4 sentidos para o uso do termo crítico. Primeiro sentido, que pode ser produzir conhecimento pautado por neutralidade e objetividade. Segundo, pode se referir a um tipo de conhecimento que tenha relevância para as práticas sociais nas quais a pesquisa está situada. Pode ser também de inspiração marxista, buscando desvelar a verdade de compreensões distorcidas da realidade. E, por último, apresenta uma acepção de crítico, segundo a qual a produção de conhecimento na fase atual da modernidade jamais encontra uma resposta final, pois o acontecimento sob observação não é fixo, estando sempre em movimento. Moita Lopes e Fabrício abordam a linguística aplicada crítica neste artigo a partir da noção de que o conhecimento vem de algum lugar, do pesquisador e sua subjetividade, enfatizando a performance do pesquisador, entendendo que modos de falar, sentir, sofrer, entre outros, são inseparáveis do ato de pesquisar. É, portanto, de uma perspectiva que valoriza a proximidade crítica no ato de investigar. O artigo está organizado em 4 seções. Na primeira, os autores tratam de como uma linguística aplicada crítica dialoga com uma modernidade em transição, apresentando uma contextualização histórica acerca do período em que surge a modernidade, onde a produção do conhecimento se depara com a outrização do mundo, operando simultaneamente ao processo colonizador que classificava, modelava, domesticava e dominava o outro. Sabemos, por exemplo, que até o desejo sexual era objeto de controle dos conquistadores em seu modo de conhecer, conceber o outro. O foco desta forma de conhecer não tem nada de distância crítica. Ao contrário, exerce poder sobre a subjetividade do outro. Mas apesar da presença ainda forte desse tipo de modernidade, os autores afirmam que ela se encontra em uma fase de transição e que tem sido acirrada pela globalização. Este é um mundo de misturas ainda mais intensas, hibridismos e globalização, de contratos de todas as naturezas. Este é o mundo da mobilidade cada vez mais acelerada, de línguas, textos, pessoas e discursos. Moita Lopes e Fabrício concordam com a visão otimista de Santos 2000 em relação à crítica que se faz à globalização do capital, que passa por cima de todos e tudo, beneficiando alguns poucos. Mas há um lado bom em tal globalização, já que pela primeira vez nos defrontamos com a humanidade, em toda a sua heterogeneidade e complexidade, ou seja, estamos diante da superdiversidade do que se pode considerar humano. Haja vista que a vida se tornou múltipla, precisamos dar de conta da diversidade de trajetórias
e misturas em um mundo altamente tecnologizado e super diverso, dos artefatos culturais e recursos semióticos que surgem em lugares inesperados. A seguir, os autores refletem sobre a necessidade do exercício de criatividade epistêmica frente às perplexidades sociais que nos assombram. Daí, o desafio imperioso de imaginar diferentemente a pesquisa em linguística aplicada. A tarefa é dar voz a uma grande parte da população mundial que sofre com as perplexidades sociopolíticas. Essa problematização é epistemológica porque é social. É reveladora de uma inquietação sobre a vida social que recai sobre a pesquisa. É essa mesma inquietação que guia o sentido de linguística aplicada crítica. As questões como, por exemplo, de linguagem e de gênero precisam ser compreendidas e investigadas, pois não eram colocadas em um passado recente, ou que, longe de nossa modernidade em transição, repousavam embaixo do tapete, por assim dizer. Na terceira parte, os autores debatem sobre a necessidade de abrir mão de certezas epistemológicas em direção ao enfrentamento dos múltiplos acasos que constituem a vida social. Para caminhar em tal direção, é imperativo problematizar os habituais parâmetros de linearidade, objetividade, clareza e pureza, que vem orientando percepções mais tradicionais da linguagem e de seu funcionamento. Desse modo, a noção de ação linguística prioriza não a estrutura da linguagem ou sua função referencial, mas sim sua atuação em contextos interacionais concretos e os efeitos de sentido neles engendrados. Considerando como objetos de observação processos marginais em abordagens que priorizam sistemas de normatização, como, por exemplo, a relação entre práticas linguageiras e performances de gênero, sexualidade, raça, classe social, etc. Considerar processos de significação pelo viés da provisoriedade e da dinâmica repetição-transformação envolve, além da reflexão sobre ideologias linguísticas persistentes, a imaginação de outras formas de pensar, conhecer e interrogar. Para concluir, os autores dão voz ao desejo epistemológico de imaginar o impossível, que na compreensão deles é inescapável de uma linguística aplicada, da proximidade crítica em face de seus possíveis ganhos transgressivos. O artigo é extremamente importante para todos aqueles que estão intimamente ligados à pesquisa e que desejam dar voz aos sujeitos. É um texto que nos faz refletir e aprofundar o estudo sobre a proximidade crítica em linguística aplicada, com base na desconstrução de uma episteme ocidentalista que separa pesquisa, pesquisador e poder, promove um diálogo com os leitores, orientando-os de forma clara e concisa acerca da proximidade crítica, modernidade em transição da imagem epistemológica, argumentando que a normalização e inovação é a dinâmica central na atividade crítica contemporânea.